Estamos de volta com 27 segundos. Nós estamos conversando com o deputado estadual Francisco de Assis Quintanes. Falar no deputado, hoje teve sessão na Assembleia Legislativa. Mais uma vez, os vetos do governador tomaram conta das discussões no plenário. Além disso, os deputados também falaram do voto de aplausos ao Sistema Correio de Comunicação. Aliás, amanhã, a partir das 2h30 da tarde, no plenário José Mariz, acontece a sessão solene da Assembleia Legislativa pelos 60 anos do jornal Correio. Essa sessão solene foi uma iniciativa da deputada Iraê Lucena e logo em seguida a Assembleia concede na mesma sessão uma outorga da medalha Epitácio Pessoa, que é a maior honraria da casa, a diretora executiva do Sistema Correio, Beatriz Ribeiro, e por iniciativa do deputado estadual João Gonçalves. Essas duas proposituras foram aprovadas à unanimidade na Assembleia Legislativa do Estado, mas hoje o clima foi quente no plenário por conta da discussão dos vetos do governador às iniciativas dos parlamentares. O presidente da casa, Ricardo Marcelo, passou rapidamente hoje pelo plenário. Falou com o vice Edmilson Soares e chamou Janduí Carneiro e Assis Quintanes para uma conversa reservada. O assunto tratado tem a ver com os problemas da estiagem no estado. Ele nos sugeriu que mantivesse entendimento com o ministro da Integração para saber data da emissão das ordens de serviço das obras que estavam paralisadas no passado, a fim de nós agendarmos a vinda do ministro à Paraíba, quer seja no eixo norte, quer seja no eixo leste, para emitir as ordens de serviço e, ao mesmo tempo, as empresas iniciarem os trabalhos. O deputado petista Frei Anastácio aproveitou o início da sessão para apresentar um voto de aplauso ao Sistema Correio, em homenagem ao programa Cidade Alerta Paraíba, apresentado por Fabiano Gomes e que estreou na semana passada. Nesse momento em que você sente a população querendo ir para a rua, indo para a rua, falando, então o Correio da Paraíba, o programa Cidade Alerta, está sendo um porta-voz da população da Paraíba. Ontem, na reunião da Comissão de Constituição e Justiça, foram votados 5 vetos do governador. Segundo o presidente da comissão, Janduí Carneiro, todos eles deveriam estar na ordem do dia desta terça-feira. Essas matérias, quando elas saem da Comissão de Constituição e Justiça, quando não tem matérias que versem sobre questões orçamentárias, que aí teriam de ir para a Comissão de Orçamento, elas vêm, as matérias seguem naturalmente para o plenário e ficam trancando a pauta, os vetos, porque tem preferência. Então, nós temos que deliberar no plenário todos os vetos pendentes para, posteriormente, adentrarmos em outras matérias que não trancam a pauta. E os vetos do governador realmente entraram na pauta do dia de hoje. Ao todo, são 13, fora as 37 matérias que ainda estão esperando para serem votadas. O problema é que a bancada de oposição reclamou de um requerimento encaminhado pelo líder da bancada de situação, deputado Hervásio Bezerra, e que pede para que esses vetos não sejam discutidos novamente em plenário. Houve muita provocação entre as duas bancadas e Hervásio Bezerra decidiu retirar o requerimento. Na verdade, o requerimento do líder do governo foi exatamente para tentar suspender o debate de cada veto que está sendo votado. E se o plenário decidir de que nós não puderemos mais debater, a casa deixa de ser a casa da democracia. Esse assunto já foi exaustivamente debatido. Quem está acompanhando os trabalhos hoje na Assembleia pode testemunhar isso de forma desapaixonada, que a estratégia da oposição é por demais manjada. Desde as 10h30, um único projeto para votar. E o clima ficou mais quente ainda do que isso, porque logo após essa votação, o deputado Hervásio Bezerra voltou a ocupar a tribuna da Assembleia Legislativa e acusou a oposição de derrotar os vetos na Comissão de Constituição e Justiça apenas porque eram matérias encaminhadas pelo governador, sem nenhuma discussão de mérito. O deputado Frei Anastácio, do Partido dos Trabalhadores, não gostou nada, partiu em dedo e riste para o deputado Hervásio Bezerra. Os dois tiveram que ser contidos pelos outros parlamentares que estavam no plenário da Assembleia Legislativa e os deputados, o Hervásio e o Frei Anastácio, chegaram a se jurar para
vamos se dizer assim, medirem as brabezas do lado de fora da Assembleia Legislativa. O deputado Frei Anastácio depois conversou com a imprensa, se desculpou pela atitude, disse que realmente estava de cabeça quente e fez uma revelação. Pediu desculpas a Evásio Bezerra, mas Evásio Bezerra não aceitou o pedido de desculpa. Vamos deixar um pouquinho esse clima quente para lá, porque clima quente também, e esse clima quente preocupa muito a população, esse sim, no Cariri paraibano, deputado Quintães. Nós tivemos aí um período de seca, passamos já pelo chamado período de chuva na Paraíba. Como é que está a situação hoje do Cariri? Fez uma reserva hídrica com essas chuvas para aguentar esse ano? O Cariri já é caracterizado, o Siridó, o Curimataú, como extremamente deficitário hidricamente. Na hora que ocorreram precipitações abaixo da média histórica, como ocorreu em 2012 e 2013, isso leva a aumentar essa escassez hídrica. Assim, a maior parte dos mananciais de superfície estão secos em sua totalidade. É tanto que amanhã eu estou indo para... Amanhã não, perdoe, quinta-feira, para ter uma discussão forte em Campina Grande, com relação ao abastecimento da água de Campina Grande, porque a água do Epitácio Pessoa vem do Cariri paraibano. O Cariri paraibano tem de ocorrer precipitações fortíssimas para os mananciais sofrerem recarga para ter a alimentar, suprir as necessidades do Epitácio Pessoa. Assim, a situação do Cariri, apesar de ter um sistema de abastecimento d'água com muita segurança, de automação no abastecimento d'água, todas as cidades são abastecidas com automação, oriundo do açude Cordeiro do Congo, mas precisa da transposição, a fim de ocorrer uma distribuição espacial para não só atender as cidades, mas a zona rural, que precisa ter uma preocupação muito forte com a zona rural e os distritos, a fim de estimular a fixação do homem ao campo. Hoje, qual é o real perigo hoje que corre Campina Grande em relação ao abastecimento? Não, Campina Grande precisa ser adotada ações preventivas para não repetir o que aconteceu na década de 90. Racionamento, perca de investimentos em Campina Grande, e hoje tem um diferencial, que era Campina Grande e 5 cidades. Nós temos 17 cidades, fora vários Fora outros o distrito industrial, que é muito grande e tem um consumo milhão muito alto. Né? 1 milhão de pessoas dependendo da água do Epitácio Pessoa. Assim, precisamos ter responsabilidade. E o que é que precisa? Disciplinar com relação à irrigação, que tem sido, até na última vez que tivemos uma discussão, irracional, de uma maneira exagerada, na bacia hidráulica do açude e, ao mesmo tempo, vazamento do sistema de abastecimento d'água. São essas coisas que precisam corrigir para que Campina Grande não sofra a humilhação que teve no passado de sofrer racionamento d'água, que isso é um absurdo para Campina Grande. Que, por sinal, o Cássio já até levantou, já fez um pedido de uma audiência pública no Senado, e isso vai expor as nossas fragilidades. Espero que no dia 22 o DENOX, principalmente, e a ANA, que é responsável pela gestão, Agência Nacional das Águas. Exatamente, adote ações corretas, administrativas, de tal maneira que evite esse constrangimento, nós irmos para Brasília e expor a nossa fragilidade em Brasília, que todo o país vai tomar conhecimento. Quais são as medidas que essas duas entidades, duas instituições poderiam tomar? Primeiramente, nós temos de eliminar a irrigação irracional. O que é? E continua existindo? Até a última discussão, no dia 22 de março, quando nós levantamos esse assunto, quem levantou isso foi a Assembleia. A Assembleia foi quem teve a coragem, a determinação de fazer alerta ao governo federal, porque esse assunto está mais vinculado ao governo federal do que ao governo do Estado. Daí, já ocorreram, o Ministério Público teve uma participação extraordinária, eu quero louvar o Ministério Público Estadual. E o que é que precisa? Problema da irrigação, isso é fundamental. Nós temos, a irrigação não é prioridade com relação ao uso da água do Epitácio Pessoa. A prioridade do uso da água do Epitácio Pessoa é humano e animal. Depois, retirar, eliminar os vazamentos do sistema de abastecimento d'água. Por exemplo, há 15 dias atrás, o procurador Dr. Paulo Nepomuceno me informou que numa sexta-feira à tarde um cano estourou. Ele imediatamente ligou para a CAGEP em Campina Grande. Quando vieram retirar o vazamento, foi numa terça-feira.
Assim você veja o desperdício. Assim, existe estudo feito pela Universidade Federal de Campina Grande mostrando que tem uma oscilação de desperdício d'água de 40% a 60%. Isso é muito preocupante. Na hora que você reduzir, enquanto a gente vê um sistema de irrigação de Israel, quando tem um desperdício de 2%, existe um alerta e o sistema para. Assim são essas coisas que a gente precisa ter a determinação de informar a sociedade para nós corrigirmos. Ninguém está criticando, a Assembleia não está criticando A ou B, está alertando para a gente fazer as coisas certas para Campina Grande e a área polarizada, 1 milhão de pessoas, não sofra a humilhação que nós já passamos no passado. Deputado Francisco de Assis Quintães, quero agradecer sua presença mais uma vez aqui na RCTV, no 27 Segundos. É sempre um prazer tê-lo aqui, até porque a gente aprende muito, né? Principalmente nessa questão dos mananciais, do potencial hídrico do estado da Paraíba. Muito obrigado mais uma vez. Só tenho a agradecer a você, Hermes, e a todos vocês que fazem o Sistema Correio da Paraíba. Pois é, chegamos ao final do 27 Segundos desta terça-feira. Lembrando mais uma vez que amanhã, a partir das 2h30 da tarde, a Assembleia Legislativa realiza uma sessão solene em comemoração aos 60 anos do jornal Correio. Durante essa sessão solene, a diretora executiva do Sistema Correio de Comunicação, Beatriz Ribeiro, vai receber a outorga da Medalha de Epitácio Pessoa, que é a mais alta honraria da Casa da Assembleia Legislativa do Parlamento Paraibano. A sessão solene em homenagem ao Jornal Correio foi iniciativa da deputada Iraí Lucena e a medalha foi uma iniciativa do deputado João Gonçalves. Amanhã, 2h30 da tarde, no plenário José Maris. Nós ficamos por aqui com 27 Segundos. Eu estarei de volta amanhã, às 9 da noite, aqui ao vivo, na RCTV. Do seu jeito, para você. Boa noite, até lá.